quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão bem distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. E lembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé. Recorda a cruz, o meio tão cruento, e do teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, teu coração e dele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado vem voltando, e é dos céus o povo se buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Boa noite, povo abençoado do Senhor. Tivemos um problema técnico aqui, mas resolvido. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Isso, resolvido o problema de som. Isso foi o Pedro futucando aí, gente. Pedro futucando aí, que deu tilt aí no negócio. Pedro, Silvia, fica futucando os troços aí o som sai. Mas resolvido, graças a Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Débora, Lia Raquel, Lígia, Pedro, quem mais? A Darli, conosco. A irmã Yolanda, Deus abençoe a irmã e a família. Brunão está aqui, a Silvia, a Eudes. Deus abençoe todos vocês. Verdade, Eudes, até que enfim. Olha o dedo aí de quem é, ó. Tá aí na tela. Quem é responsável por isso? Ficar dando esses tilt aqui. Mas vamos em frente. Glória a Deus, conseguimos botar o som de volta. Espero que não suma mais esse som, porque nós vamos compartilhar discipulado. Quartas de discipulado. Deus abençoe vocês. Quarta-feira,
um dia depois de um feriadão, e a gente está aí, firme e forte, né? Firme e forte no Senhor. Eu quero orar com vocês, quero orar pela vida de vocês, pela família de vocês. Espero em Cristo que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem, e este é o desejo mais profundo do meu coração. Quero orar com vocês. Quero ser um com você na sua oração, abençoar a sua vida. Vamos orar. Reinaldo Bus, em casa com Jesus. Isso, amém. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o nome santo e bendito do Senhor, por nos permitir estarmos mais uma vez aqui nesta quarta-feira com esses irmãos, compartilhando a Tua palavra, orando, intercedendo, clamando a Ti, para que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada família que está comigo esta noite. Muito obrigado por isso. Pai, visita aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam dos cuidados do Senhor, aqueles que estão sentindo dor, aqueles que estão desenganados pelos médicos. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor estenda a mão de poder, a mão que cura, e cura essas pessoas para a glória do nome do Senhor. Pai, nós queremos aprender mais, nós temos desejo de aprendizado. Então fala, Senhor, pessoalmente a cada um de nós. Ó Deus, eu quero agradecer a construção do templo. Hoje foi colocadas as janelas, está tudo tão bonito, Senhor. Tudo lindo para a glória do nome do Senhor. Pai, a minha oração tem sido no sentido de que ali seja um lugar de salvação de vidas, de transformação de famílias, de restauração de vidas. Que o teu povo, que te chama pelo teu nome, ao ir ali cultuar e adorar o teu santo nome, oferecer louvor e adoração, possa se sentir feliz, possa se sentir alegre e verdadeiramente na presença do Senhor, porque foi o Senhor que nos deu aquele lugar. Muito obrigado por isso. Obrigado pelos recursos, obrigado pela fidelidade do teu povo, obrigado por cada irmão que tem sido dizimista fiel, que tem cooperado através de ofertas para a construção, que o Senhor prospere o caminho deles. É a oração que eu faço ao Senhor, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Kátia Rodrigues, Deus abençoe a sua vida. Kátia Simone também, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero, irmãs, as Cátias. Eu espero ver as Cátias no culto de gratidão a Deus pela inauguração do templo. Não somente as Cátias, mas a irmã Yolanda, as pessoas, os pais da Cíntia, né? Espero vê-los ali para se alegrarem conosco, para que a minha alegria seja plena no Senhor, com a presença de vocês. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, Cátia, agora eu não entendi nada. A Kátia Simone e a Kátia Rodrigues é a mesma pessoa? Aí, Kátia, que feio que agora que eu fiz, hein? Olha eu com minha cara, ó. A Kátia Rodrigues e a Kátia Simone é a mesma pessoa? Ah, Jesus! Glória a Deus por isso. Amém. O convite está feito. A Kátia Rodrigues e a Kátia Simone, que é a mesma pessoa,
feito para toda a família. Amém? Que bom! O importante é que você está com a gente aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família também. Entrou pelo Face. Deixa eu ver aqui. Eu estou comendo mosca. É verdade, Kátia. É verdade. Eu é que estou aqui comendo mosca. Bom, mas de qualquer forma eu não sabia. Mas agora eu sei. Agora eu sei. Que bom. Deus abençoe você, Kátia. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe ricamente a sua família e realize os desejos do seu coração. Tá bom? Queridos, eu quero falar sobre discipulado, porque eu venho falando na igreja. Deixa eu baixar o som aqui. Isso, baixei o som. Eu tenho falado, Cíntia, eu tenho falado aqui que nós vamos começar de novo. Nós ficamos muito tempo com os nossos cultos só online aqui, e alguns crentes fujões, não é? Alguns crentes ficaram preguiçosos, acham que está muito bom só pela internet, mas não está bom não, irmãos. A igreja existe para a gente ir lá, a gente sorrir, olhar nos olhos, se abraçar e a gente viver em comunhão. Por isso que a igreja existe. Então, nós vamos começar de novo. Nós vamos começar com a escola bíblica dominical às 8 horas, com os cultos às 19 horas, com as segundas de oração, as quartas de estudo da palavra, tudo lá na igreja, e ainda estou decidindo se eu farei transmissão online ou não. Ainda estou decidindo, porque há tantos irmãos de tantos lugares que estão sempre conosco, e isso está pesando o meu coração. Mas se eu permanecer online, os membros da igreja não vão para a igreja. Então, eu quero fazer um desafio para os membros da Igreja Batista Jardim do Vale, para que eu continue online, para que nós possamos continuar abençoando esses irmãos de Guarapari, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, do Rio, da Paraíba, de Guarapari, de Cobilândia. Para que a gente continue abençoando esses irmãos, você vai precisar ir para a igreja presencialmente, irmãos. Você vai ter que fazer esse acordo com Deus, tá bom? Eu quero permanecer online, mas eu quero que os irmãos da igreja não participem online, mas que vão para a igreja, tá certo? E nós vamos começar de novo, nós vamos viver vida de discipulado, nós vamos nos reunir em grupos de discipulados na igreja. Todo dia, de segunda a segunda, vai ter atividade na igreja com grupos de discipulado. Se você não pode segunda, se você só pode na quinta, você vai falar comigo. Nós vamos montar um grupo de discipulado na quinta-feira para você participar. Nós vamos ter o grupo de discipulado no dia que você puder. E olha que bacana, na hora que você puder. Na hora que você puder. Por que é que eu estou fazendo isso, irmãos? Para que não haja justificativa de você não estar fazendo discipulado na igreja. Não haverá desculpa para você. Você vai escolher o dia e a hora. E eu estarei disponível para fazer discipulado com você. Eu quero ser o seu discipulador. E eu quero que você seja meu discípulo, minha discípulo. Eu quero isso, de segunda a segunda. Você vai escolher o dia, vai escolher a hora, e só não pode escolher o lugar. Por enquanto, é lá na igreja, ok? É na igreja. Por enquanto. Depois,
eu vou abrir para que você escolha um lugar também. Se você quer fazer discipulado lá no shopping, sentado lá na área de come-come lá do shopping, lá, a gente vai fazer discipulado lá no shopping, se você quiser. Entendeu? Bem, o que não pode é você arrumar desculpa. Você não tem como se justificar por sua ausência em um grupo de discipulado. Resolva isso com Deus agora. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Queridos, eu quero falar sobre discipulado com vocês. Eu já compartilhei isto algum tempo atrás com vocês, e é um material tão bacana que eu resolvi compartilhar de novo aqui com vocês aqui. E a gente, você sabe, até melhor do que eu, talvez, que a gente aprende por repetição. Esse som está muito alto. Pronto, tirei o som porque senão eu tenho que ficar gritando aqui. Tá bom? A gente aprende por repetição, não é verdade? A gente aprende por repetição. E nunca é demais repetirmos um estudo bíblico, repetirmos um sermão, enfim. Em se tratando da palavra de Deus, nunca é demais. Nunca é demais. Então, o que eu quero compartilhar com você aqui esta noite, é sobre discipulado. Discipulado cristão. Por quê? Porque nós vamos entrar pesado neste mundo de discipulado. Você vai viver discipulado. Você será meu discípulo ou minha discípula de discipulado. Eu serei o seu discipulador. Então você precisa aprender o que é ser discípulo para que você se envolva, para que você caminhe e que você se desenvolva na sua vida espiritual. Tá tudo escrito aqui, tá bom? E a gente vai compartilhando. João 13, de 15 a 17, é Jesus dizendo que ele nos deu exemplo. Jesus, ele veio para salvar o pecador. Jesus veio para isso. O homem estava separado de Deus. E esta separação entre o homem e Deus, não Deus do homem, porque Deus nunca se afastou do homem, mas o pecado nos afastou de Deus. Nesta condição, o nosso destino final não seria o céu, mas o inferno. O que acontecia com a nossa vida aqui na Terra enquanto vivemos é que nós, por conta do pecado, não perceberíamos as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus e nos faz cegos, surdos e mudos. Nós não vemos, não ouvimos e não falamos com o nosso Deus. Então, Jesus veio para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Mas não só isso. Ele veio nos dar exemplo de vida plena, de vida em abundância, de uma vida que vale a pena viver. Por isso ele disse: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes.
Jesus está nos colocando numa condição de igualdade. Ele como Senhor e Mestre e nós como discípulos dele, e ele vai nos dar uma orientação maravilhosa. Aquele que serve não é maior ou menor do que aquele que é servido. Nós somos iguais diante do Senhor. Este é o primeiro grande ensinamento que Jesus nos dá. Nós somos iguais. Eu não sou diferente de vocês, vocês não são diferentes de mim. Eu não sou melhor do que vocês por eu ser chamado por Deus para ser seu pastor. E você não é melhor do que o seu irmão por você ter uma faculdade, por você ter um grande emprego, por você isso ou você daquilo. Diante de Deus, na presença de Jesus, nós somos exatamente iguais. Cristo morreu por mim e Cristo morreu por você. O sangue dele foi derramado por mim e por você. Somos iguais, somos irmãos, porque vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Mas segue a palavra do Senhor Jesus, o nosso Senhor, em Marcos 1,17. Vinde após mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. O convite que Jesus fez aos discípulos, aqueles pescadores, aqueles homens que ele chamou para serem os seus discípulos e ele o discipulador deles, foi para que eles seguissem a Jesus e aprendessem com Jesus a respeito da vida na vida, da vida aplicada à vida do outro. Por isso, Jesus vai dizer: vinde após mim e eu vos farei ou os tornarei pescadores de homens. O princípio básico do discipulado é vida na vida, é a minha vida na sua vida. Eu quero ser o seu discipulador. Isto quer dizer o quê? Que eu quero colocar a minha vida na sua vida. Eu quero me envolver com você para que juntos nós cresçamos no conhecimento do nosso discipulador maior, que é Jesus Cristo. Este é o desejo do meu coração. Vocês estão entendendo direitinho o que eu estou falando com vocês? Se você tiver com dúvida, escreve aqui que eu estou olhando tudo aqui, tá bom? Estou com o meu celular olhando tudo que vocês escrevem. Então, vocês podem escrever o que vocês quiserem e eu respondo aqui na hora, tá bom? Eu estou olhando aqui. Quando nós estivermos no templo presencialmente, vai ser mais bacana, porque ali, frente a frente, você vai poder me fazer pergunta e eu vou poder te responder e tirarmos as dúvidas uns dos outros. Vai ser muito legal. Meus queridos, não existe discipulado sem o discípulo. Entenderam isto? Não existe discipulado sem discípulo. Eu quero que a igreja como um todo entre num processo pesado de discipulado. Mas se você não se tornar verdadeiramente discípulo, não vai adiantar nada. Não vai ter discipulado. E o maior exemplo é Jesus. Para que Jesus se tornasse o discipulador, ele precisaria ter discípulos. Então, ele escolheu 12 homens. Eu não estou escolhendo ninguém, porque você já foi escolhido por Jesus. Você já foi escolhida por Jesus. Eu estou chamando você para viver isto que Jesus te deu, discipulado. Estou te chamando para você se envolver nisso. Porque o maior exemplo é Jesus. Ele chamou 12
para que estivesse com ele e os tornou pescadores de homens, como eu citei aqui, Marcos 1,17. Queridos, nós precisamos entender que amar dá trabalho. Por isso que Jesus disse, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. E olha como isto é difícil. Jesus não está dizendo como você ama. Ame o outro como você ama a si mesmo. Em um momento ele disse isso. Mas quando ele disse, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, nós temos que amar as pessoas com o amor de Cristo. E isto é pesado. Isto é difícil, mas não é impossível. Se Jesus nos mandou fazer, é porque é possível. Porque Jesus não nos manda fazer alguma coisa que é impossível de ser feita. Simplesmente, queridos, pelo fato de que se alguém não quiser ter trabalho, não ame as pessoas, rejeite as pessoas. Aí você não vai ter trabalho algum. Na semana mais difícil para Jesus, dentre as que viveu aqui na Terra, quando o clímax de toda a sua obra estava para acontecer, ele chamou os seus discípulos para estar com ele nesses momentos de despedida e deu a esses discípulos orientações e lições de vida para a vida. Este é o princípio do discipulado, lições de vida para a vida. Jesus fez isso com os seus discípulos. Por quê? Ele deu o exemplo. Porque não basta só falar, é preciso fazer. O princípio do discipulado é você olhar o seu discipulador, ouvir o que ele fala e ver o que ele faz. Diante disto, pensa um pouquinho, você acha que vai ser fácil a minha tarefa de ser o seu discipulador? Claro que não vai, mas eu tenho colocado isso diante de Deus há algum tempo, desde que a nossa igreja fechou as portas do templo e estamos fazendo os nossos cultos online, eu tenho orado a Deus neste sentido. Eu sei o preço a ser pago. Não é tão grande quanto o preço que Jesus pagou, mas Jesus pagou o preço do discipulado. E eu sei, a minha vida cristã foi baseada em discipulado. Eu sei o que é. Eu posso te ajudar. Eu posso te ensinar. Eu sei o que estou dizendo para você. O amor de Jesus não era pela metade, era na totalidade. E nem dependia de circunstâncias. Jesus simplesmente amava. Se nós queremos discipular, nós precisamos amar, porque Deus vai colocar diante de nós pessoas estranhas para nós discipularmos. Pessoas que muitas vezes nós não queremos perto de nós, Deus vai colocar para nós discipularmos. Ele os amou. E a Bíblia diz que ele os amou até o fim, mesmo havendo entre eles um Judas Iscariotes. O Pedro que mentiu, o Tomé que duvidou. Já pensou, irmãos? Se fosse hoje com você, por exemplo, um Judas com você, o que você faria? Se fosse um Pedro mentiroso, o que você faria? Se fosse um Tomé que não acreditava em nada que falava, o que você faria, irmãos? Mas a Bíblia diz que Jesus os amou, e os amou até o fim. Isso é discipulado. Então, o valor do exemplo do discipulador. O discipulador tem que dar exemplo. João 13, de 5 a 17. Que nós lemos aqui. Vou voltar para que você veja de novo. Aqui, ó. Eu
vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Entenderam? João 13, de 5 a 17. Lá na Palestina, daqueles dias do tempo de Jesus, não havia banheiros nas casas. Não havia, irmãos. Nas casas havia as talhas de água para lavar somente os pés de quem chegava. Uma pessoa que chegava, ainda hoje é assim, irmãos. Quando na Palestina alguém chega na casa de outra pessoa, eles colocam água ali para que as pessoas lavem os pés, lavem as mãos, tá certo? Como se fosse um sinal de purificação para entrar na casa da pessoa. Em face disso, as pessoas usavam, como não havia banheiro nas casas assim, elas usavam os banheiros públicos. E quando chegavam nas casas das pessoas, elas então lavavam os seus pés para entrarem com os pés limpos nas casas das pessoas. Então, Jesus ele colocou água numa bacia naquele dia da Páscoa, você conhece a história, e começou a lavar os pés dos discípulos. Lavou e enxugou. Ou seja, ele fez o serviço completo. O valor do exemplo do discipulador. Eu não posso falar com você para você amar a Jesus se eu não demonstrar para vocês que eu amo a Jesus. Eu não posso falar para você seguir os mandamentos de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, ou como ele amou, se eu rejeitar alguém, se eu não amar as pessoas, se eu não cuidar das pessoas. Entende isso? O exemplo, o valor do exemplo do discipulador. E Jesus deu exemplo. Deu exemplo para os discípulos, deu exemplo para mim e deu exemplo para você. Há muitas pessoas que não querem ser ajudadas e fazem tudo sozinhas. Há muitas pessoas assim, não é verdade? Faz parte da vida com Jesus usar os dons para abençoar outros e permitir que outros também nos abençoem. O processo de discipulado é abençoar e receber bênção e ser abençoado. É troca de vida, é troca de valores. Isso é discipulado. O contrário disso, isso é egoísmo, é orgulho, é soberba. João 13:17. Se sabes essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Se você é discípulo, precisa praticar. Queridos, quando nós entramos num processo sério de discipulado, é inevitável que a igreja cresça, que a igreja se desenvolva, não de qualquer maneira, mas que a igreja cresça saudável, sem vícios. E isso é tão bacana. Segundo lugar, a necessidade da advertência de João 13, de 21 a 30. A necessidade da advertência. Discipular é cuidar e dar direção. O discipulador se preocupa com a conduta do discipulado. Como discipulador, que vou te acompanhar, que vou viver a sua vida e fazer você viver a minha vida, eu vou me preocupar com você e como você está vivendo a sua vida cristã. Podemos deduzir do ensino bíblico que ninguém recebe atenção acima daquilo que pode suportar, 1 Coríntios 10:13, e que cada um é tentado pelas próprias concupiscências, Tiago 1:14. Isto não quer dizer, queridos, que no processo discipulado
eu vou ficar pegando no seu pé, de maneira nenhuma. Mas uma pergunta você vai enjoar de ouvir de mim. E vai caber a você ser honesto e responder para mim ou não. Eu vou te perguntar sempre: como está a sua vida? Esta será a pergunta-chave do nosso caminhar juntos. Como está a sua vida? Deus sempre nos adverte, falando aos nossos corações, usando fatos e pessoas para nos alertar. Alguém já disse que não podemos evitar que um pássaro pouse em nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça ninho. Entendeu aqui? Nós não podemos evitar que ele pouse em nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça ninho na nossa cabeça. Entende? Você lembra? Lá na igreja, lá atrás tinha um ventilador. Lembra? E que ali uma rolinha fez um ninho em cima do ventilador. Por que ela fez o ninho ali? Porque nós deixamos. Ela pousar ali, a gente não podia evitar, porque ela sempre iria para ali. Agora, fazer o ninho ali, ela só fez porque nós deixamos. Entendeu o processo? É comum ninguém gostar de advertências e críticas. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Eu entendo isso. Mas se você é discípulo de Jesus, se você entende que precisa crescer na sua vida espiritual, na sua vida cristã, você vai aceitar a correção do seu discipulador, a palavra de exortação do seu discipulador, com amor, com carinho, com zelo, com responsabilidade. Devemos ouvir e refletir sobre os fatos que deram origem às críticas. Críticas, elas são para nos ajudar a dar um passo adiante em segurança, um passo melhor, um passo mais seguro. Nos faz pessoas melhores, muito melhores. Tratando-se de uma pessoa íntegra e temente a Deus, nosso cuidado e prudência devem ser multiplicados. Entretanto, se a crítica tiver conotação de inveja, juízo precipitado, isso não é bacana. Não é bacana. Entende? Então, quando a gente pega João capítulo 13, do verso 21 a 30, que eu quero ler para você, você vai ver que nós precisamos estar atentos às coisas que são faladas, instruídas, para que a gente receba, às vezes, uma crítica e a gente saiba digerir a crítica para o nosso crescimento. Acompanhe o texto bíblico para você ver. João capítulo 13, do verso 21 a 30. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus então responde: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado.
Queridos, entenda o texto, porque às vezes a gente lê o texto errado. Observe a resposta de Jesus. João pergunta: Senhor, quem é o traidor? Jesus responde: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, o dinheiro, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou alguma coisa para os pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu, era noite, e Judas foi trair Jesus. Queridos, quando nós entramos no processo de discipulado, nós precisamos estar dispostos a ouvir, a obedecer e a fazer perguntas a respeito de coisas que não entendemos. Nós precisamos, no processo de discipulado, nós precisamos deixar Jesus agir em nós e através de nós. Para que o discipulado dê certo, para que nós sejamos de fato discípulos, nós precisamos nos desarmar dos nossos valores e deixar que o Espírito fale através do discipulador. E as coisas que a gente não compreende, a gente não pode ter vergonha de abrir o coração e perguntar. Porque para que, se nós quisermos crescer no processo de discipulado, nós precisamos ter clareza das coisas que estaremos vivenciando. Às vezes, nos deparamos com um texto bíblico difícil. Talvez você tenha que ler um texto bíblico difícil, e quando a gente se encontrar para a gente compartilhar isto, você vai ficar com vergonha, porque ou não leu o texto, ou leu e não compreendeu, e por vergonha, seja por um ou outro motivo, vai atrapalhar todo o processo de discipulado. Então, vou te dizer uma coisa. No processo de discipulado, se tem uma coisa que não pode existir entre o discipulador e o discipulado, é vergonha. É vergonha. Os discípulos não tinham vergonha de caminhar com Jesus, de perguntar as coisas para Jesus. Só a título de exemplo, certa feita, Jesus estava caminhando com seus discípulos e ele vê o pai, a mãe e o menino cego. E eles perguntam para Jesus: Senhor, olha ali, quem pecou para aquele menino ser daquele jeito? Ele pecou ou os seus pais pecaram? Eles não tiveram vergonha de fazer a pergunta para Jesus.
E Jesus respondeu para eles, mesmo sendo uma pergunta simples. Jesus respondeu para eles: olha, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. A enfermidade daquele menino, a situação dele, é para a glória de Deus. Então, nós só vamos aprender no processo de discipulado através de perguntas e respostas. Discipulado é isso. É vida na vida, é liberdade de expressão, é vivermos a vida um do outro com sinceridade, com respeito, com compreensão, sobretudo com dependência do Senhor. Amém? Isso é discipulado. Jesus nos deu exemplo. Ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, para você ser meu discípulo, você tem que me seguir. É esse o convite que eu estou fazendo a você. Eu quero ser seu discipulador. Eu quero que você seja meu discípulo. Assim como eu sou discípulo de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. E eu quero facilitar isso com você e para você. Amém? O mais correto, eu quero ser o facilitador do seu processo de discipulado. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Agora eu posso colocar música. Fabrício, Deus abençoe Fabrício. Acabou. Vamos cantar essa música? Aí eu vou orar. Lá no culto de inauguração do templo, nós vamos cantar essa música. Nós vamos cantar essa música. Vamos orar, eu quero orar com você. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Pai, aqui estamos, como discípulos de Cristo, para caminhar com Cristo e deixar Cristo habitar em nós e fazer a vontade dele em nós e através de nós. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que coloque no coração de cada membro da igreja, de cada pessoa, o desejo de entrar no processo de discipulado para crescimento cristão, para ter uma vida em abundância, uma vida plena, conhecendo e seguindo conhecendo o Senhor. Pai, que seja assim para a glória do nome do Senhor. Eu peço que o Senhor me capacite para que eu tenha respostas para dar a todos quantos buscarem respostas
sobre coisas que geram inquietação nos seus corações. Nos dê uma noite de descanso, uma noite de paz e que possamos permanecer sempre na tua presença. É a oração que eu faço ao Senhor, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, se alegrando da vitória, onde Pronto. Deus vai me coroar. A letra tá aí, ó, na tela aí, ó. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Tá aí a letra aí, ó. Entra na batalha onde mais o fogo inflama E peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se linda, mas são poucos os soldados para batalhar. Vem libertar as pobres almas oprimidas. Vem furioso as cargas. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus